Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, muitas notícias aí, novidades importantes envolvendo o time titular do Vasco para o jogo de quinta-feira contra o Internacional. Vamos falar aqui da volta do Felipe Coutinho ao time titular. Vamos falar também aqui da provável saída do Kehler, do goleiro, e também do Lucas Piton. Também a reestruturação do Vasco, passo a passo aí para você entender essa situação. Também aí o bravateiro Ramon Dias, meu amigo. Olha só, cara, Ramon Dias desmerecendo aí a grandeza do Vasco em comparação com o Corinthians. Vamos falar disso aqui no nosso vídeo, tudo isso e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar o vídeo, deixa o likezão, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ative aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado aí a galera que está sempre acompanhando o nosso canal. Se você puder também dar uma moralzona lá no meu novo... Se você puder dar uma moralzona lá no meu outro canal, Showball, coloquei um vídeo lá hoje sobre o mercado da bola, falei sobre reforço do Vasco. Link tá aqui na descrição do vídeo, também nos comentários fixado. Se inscreve lá para fortalecer a gente chegar a 25 mil inscritos, hein? Valeu demais! Bom, pessoal, o Vasco se prepara para enfrentar o Internacional aí na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite. Esse jogo será em São Januário. E devemos ter mudanças aí no time titular do Vasco. Já no último jogo contra o Fortaleza, o Payet, que deveria ter sido titular, teria se queixado de dores aí, de desconforto muscular. Ele não foi para o jogo contra o Fortaleza, mas ele, em tese, era o titular ali no meio campo do Vasco, mas perdeu essa vaga para o jogo contra o Internacional. A tendência é que ele seja barrado, vá para o banco de reservas e o Coutinho volte ao time titular do Vasco. O Coutinho, de acordo com o jornalista Fábio Azevedo, deverá ser o escolhido para ser o 10 do Vasco nesse jogo contra o Internacional, um jogo muito importante. A gente precisa que o Coutinho esteja 100% para ajudar o Vasco. O Vasco ainda segue em busca dessa vaga pré-Libertadores da América e a gente espera que o Vasco conquiste um bom resultado. Além da volta do Coutinho ao time titular, também devemos ter o retorno do João Vitor à titularidade. Ele cumpriu suspensão no jogo contra o Fortaleza após ter sido expulso mais uma vez aí no Campeonato Brasileiro, naquele jogo contra o Botafogo. A tendência é que o Vasco use o que tem de melhor aí à disposição, com o goleiro Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, a zaga com João Vitor, Léo Pelé ou Maicon, Lucas Piton na lateral esquerda, o meio campo aí com Hugo Moura, Matheus Cocão, Felipe Coutinho, o ataque com Emerson Rodrigues, também ali Overret e possivelmente Pumita Rodrigues ou Ryan. Esse é o provável Vasco que irá enfrentar o Internacional. A gente espera que o Vasco conquiste um bom resultado, 1-0, meu amigo. Hoje é goleada para o Vasco nesse jogo. O Internacional vem numa boa sequência, a gente vem falando aqui durante esses dias da boa fase do Internacional, é um time muito complicado, está tendo um bom retrospecto, teve uma arrancada espetacular no Campeonato Brasileiro e com certeza não será nada fácil para o Vasco. Torcemos aí para que o Vasco faça um bom jogo e conquiste esses 3 pontos. Deixe aí nos comentários o que você acha da escolha do Coutinho para ser titular no lugar do Payet, o francês que se queixou de um desconforto muscular, realizou exames, nada foi detectado, nenhum tipo de lesão, mas ele ficará aí no banco de reservas por opção técnica e deverá entrar no decorrer da partida. Bom, pessoal, o Vasco segue fazendo a tão falada reestruturação aí do clube e o planejamento aí para 2025 já iniciou lá no nosso clube. Internamente, o Vasco reconhece que a última janela de transferências não resolveu as carências aí do time do Vasco e que havia a possibilidade de ser mais certeiro no mercado. A não contratação de um zagueiro é o principal ponto de autocrítica do departamento de futebol. O clube demorou muito para mudar o perfil depois de algumas negativas e foi enrolado pelo News Old Boys até o fim da janela pelo negócio com o Ian Glavinovic. Portanto, a contratação de um zagueiro é prioridade na próxima janela de transferência, além da posição, um atacante de lado e também um volante titular são prioridades para o time titular do time do Vasco. O Vasco entende que tem uma espinha dorsal com jogadores titulares e outros que compõem o elenco para a temporada que vem, mas precisa de reforços pontuais para evoluir em relação a 2024. Também deixo aqui a minha opinião, é necessário ter um banco de reservas mais qualificado. O Vasco tem que contratar jogadores para compor o banco de reservas também, e não somente trazer 3 jogadores, é muito pouco. Se trazer só 3 jogadores, o Vasco vai lutar para não cair o ano que vem. Precisa reforçar muito esse elenco, principalmente se jogar uma pré-Libertadores. Logicamente, a gente não está pedindo craque, a gente não está pedindo jogador de nome, mas jogadores bons que vão resolver alguma coisa para o Vasco em algum jogo, porque o técnico do Vasco hoje, que é o Rafael Paiva, olha para o banco, não tem ninguém que vai resolver jogo para o Vasco. Tem ali jogadores da base, jogadores
pouco utilizados, como Galdames, Rossi e por aí vai. Jogadores fracos que ainda estão no nosso elenco e nenhum jogador capaz de resolver um jogo para o Vasco. E com certeza a gente espera que esse cenário mude a partir do ano que vem. E além do mais, com a folha superfaturada, alguns jogadores em fim de contrato deverão ter saídas garantidas aí do Vasco, como o zagueiro Rojas, também o Galdames, que a gente já sabe que vai sair do Vasco, e também o Rossi. Além desses três jogadores, quem também deverá deixar o Vasco é o goleiro Kehler. O jogador deverá ser devolvido ao Internacional. Vale ressaltar que ele tem contrato até dezembro desse ano com o Vasco. Apesar da avaliação da comissão técnica do Vasco ser muito positiva em cima desse goleiro, porém, o Vasco deverá fazer um grande reajuste de orçamento em 2025 e ele tem um salário aí fora dos padrões para um goleiro reserva. E o Vasco deverá dar mais oportunidades a jogadores das categorias de base. E a iminente saída do Kehler, pode ser que o Vasco ainda, quem sabe, busque um goleiro reserva ou realmente dê oportunidades totalmente para a garotada aí da base, goleiros reservas. Deixa aí nos comentários o que você acha da saída desses 4 jogadores que estão praticamente confirmadas e também devemos ter uma venda, cara. Além da venda do Ryan, que todo mundo já sabe, que desperta interesse lá do John Textor para ir jogar no Lyon, um outro jogador que deverá deixar o Vasco é o Lucas Piton. De acordo com o Globoesporte.com, o Vasco já trabalha com a possibilidade de saída do jogador e deverá vender ele em breve. De acordo com a jornalista Emanuele Ribeiro, lá do Globoesporte.com, o Vasco tem a expectativa de receber uma boa proposta após o encerramento dessa atual temporada e não vai se opor à saída do jogador e, dependendo da proposta, vai aceitar e o Piton será vendido. Essa notícia casa muito bem com a renovação de contrato com o Vitor Luiz, que o Vasco já está trabalhando aí nos bastidores para resolver essa questão. O jogador quer ficar no Vasco e o Vasco deverá dar esse contrato de renovação ao Vitor Luiz, que deverá ser o reserva do Leandrinho, que naturalmente será o lateral esquerdo titular do Vasco. Além do mais, vamos ter um retorno de um lateral que estava emprestado ao Sport, que é o Riquelme. Ele pertence ao Vasco, deverá, quem sabe, ser aproveitado, fazer uma pré-temporada aí, ou até mesmo ser reemprestado para um novo clube. Deixa aí nos comentários o que você acha da iminente saída do Piton, que deverá acontecer. Se chegar a proposta, o Vasco vai vender. Bom, pessoal, e para fechar o nosso vídeo, vamos falar aqui da polêmica entrevista do Ramon Dias, cara. O Ramon Dias meio que detonou o Vasco, cara. Ele concedeu uma entrevista aí ao Globoesporte.com e falou sobre a estrutura do Corinthians em comparação com a do Vasco. Ele disse que em termos de instituição, o Corinthians está muito à frente do Vasco e que é muito maior do que o Vasco, tanto em nível de jogadores e também institucional. Com certeza, o que disse o Ramon Dias não agradou o torcedor vascaíno, que está detonando ele nas redes sociais pela ingratidão do treinador, né? O treinador que foi um dos grandes responsáveis pela permanência do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro no ano passado, saiu praticamente pela porta dos fundos do nosso clube nesse ano, mas ele foi um total ingrato ao dar essas declarações. Logicamente, o profissional de qualidade não iria fazer comparações aí por onde ele trabalhou. Com certeza, a postura de um profissional seria de agradecimento ao seu ex-clube e nunca de compará-lo com o seu clube atual. Com certeza, uma ingratidão totalmente do Ramon Dias. Muitos torcedores chegaram até mesmo a defender a volta do Ramon Dias após ele ser demitido. Muita gente achou ruim a saída dele. Mas depois dessas declarações, eu acredito que nunca mais o Ramon Dias irá pisar em São Januário para defender o Vasco de alguma forma. Mas caso ele pise lá como treinador de algum clube que enfrentará o Vasco, ele será hostilizado por essas declarações totalmente infelizes, digamos assim, né? Para a gente não xingar o Ramon Dias aqui e meu vídeo não ser bloqueado. Certamente uma declaração muito infeliz e a gente espera que o Ramon Dias nunca mais volte a treinar o Vasco. Deixe nos comentários qual a sua opinião sobre essas declarações polêmicas, onde o Ramon Dias deixou claro que o Corinthians é maior do que o Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis!